fazer parte da sua vida. É um chamado à responsabilidade. Então, amados, esse é o melhor chamado que esse mundo pode ouvir, que é o chamado de Jesus, tanto para a salvação, como para uma entrega de vida, no sentido aí de uma consagração, de um trabalhar de Deus em nosso viver de forma muito especial. E eu pergunto para cada um dos que nos ouvem hoje à noite, né? Você já deu ouvidos a esse chamado? Você já foi até Jesus, realmente reconhecendo que você é um pecador, que você precisa abandonar a sua vida de pecados, ter uma vida de consagração ao Senhor, uma vida de dedicação a Ele, tendo Ele como Salvador e tendo Ele também como Senhor de sua vida. Então, caso você não tenha feito isso ainda, vá até Jesus. Ele é o único caminho, Ele é a única verdade, Ele é a única vida. Ninguém vai a Deus a não ser por Jesus. E Ele está chamando você, vinde a mim, todos que estão cansados e sobrecarregados. Ele quer aliviar a sua vida, Ele quer te dar vida e vida em abundância. E uma vez que nós chegamos até Jesus, arrependidos dos nossos pecados, pedimos que Ele nos perdoe, pedimos que Ele nos salve, a Bíblia fala que nós nos tornamos filhos de Deus. E é um privilégio, miseráveis pecadores, convertidos, transformados, agora sendo transformados e sendo feitos, filhos de Deus. Evangelho de João, capítulo 1, versos 12 e 13, também muito conhecido esse texto aqui. Mas a todos quantos o receberam, o contexto aqui está falando de Jesus, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Então, quando nós entregamos a vida a Jesus, nós nos tornamos, passamos a ser feito filho de Deus. E é um privilégio, amados, nós sermos chamados e tratados como filhos. É uma certeza e é um privilégio que qualquer um pode ter, estar vivendo como filhos de Deus, usufruindo das bênçãos que advêm de sermos filhos do Deus Todo-Poderoso, filhos do Deus Altíssimo. Mas também a Bíblia chama os filhos de Deus de ovelhas de Jesus, aqueles que estão sendo pastoreados por Cristo. Ele é o nosso bom pastor. Evangelho de João. Se você quiser acompanhar, vou esperar um pouquinho, eu estou correndo um pouquinho aqui nos textos, Mas é bom de quando em quando você fazer aí um exercício bíblico também. Evangelho de João, capítulo 10, verso 11, depois o verso 14 e depois o verso 15. Quando Jesus se identifica como sendo o nosso bom pastor, aquele que está disposto e aquele que deu a sua vida pelas suas ovelhas, e aquele que cuida, aquele que nos ampara, aquele que nos sustenta de forma tão especial. E é um privilégio sermos aí ovelhas de Jesus. João 10, verso 11. Jesus falando: eu sou o bom pastor dá a vida pelas ovelhas. E isso ele fez lá na cruz do Calvário, quando ele se entregou por nós, e ele continua cuidando realmente das suas ovelhas. Isso é muito importante. Verso 14, ele continua completando aí: eu sou o bom pastor e conheço as minhas ovelhas, e elas me conhecem a mim. Versículo 15: assim como o Pai me conhece a mim, e eu conheço o Pai, e dou a minha vida pelas ovelhas. Olha o privilégio de sermos realmente chamados ao aprisco de Jesus, chamados para estarmos sendo cuidados por Ele, e termos aquela experiência com Ele, conhecermos a Jesus e também sermos conhecidos por Ele como nosso bom pastor. Passamos a ter uma identificação com Ele. Capítulo 10, versículo 27, olha que bacana, aquela identidade, aquela comunhão, aquela intimidade que o Senhor Deus, o Senhor Jesus tem com os seus filhos. João 10, 27, as minhas ovelhas ouvem a minha voz e eu as conheço e elas me seguem. Então, ouviu a voz do pastor, a ovelha realmente é assim. Vocês que já viram vídeos aí falando do pastoreio, das ovelhas, pode ter ali vários rebanhos misturados, com vários pastores perto. Quando um deles chama as suas ovelhas, vem, elas identificam a voz e elas vão atrás daquele pastor. As outras continuam pastando normalmente ali, sem se preocupar com quem está chamando, porque não é o pastor delas que está chamando. E quando elas ouvem a voz do pastor delas, bom, agora sim, vamos segui-lo. Então as minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Então é um chamado muito importante, quando nós somos chamados pelo nosso bom pastor,
nós entendemos a sua voz e nós seguimos os seus passos. E aí eu fico perguntando para nós, como está a nossa situação? Temos identificado a voz do nosso Supremo Pastor? Estamos prontos a ouvir a voz dele e segui-lo, seguir as suas pisadas? Nós vamos ver nessa ocasião, amados, algumas situações em que Jesus chamou pessoas das mais variadas situações. Uma delas já foi lido aqui na abertura pelo irmão Douglas, né? Quando Jesus chama ali alguns dos seus discípulos. Mas nós vamos ver então como foi a atitude dessas pessoas diante do seu chamado e vamos aplicar então para a nossa vida, para o nosso dia a dia também. Primeiro que eu tenho aqui é Jesus pediu que chamassem o cego de Jericó. Vamos lá, abra comigo Marcos capítulo 10. Evangelho de Marcos. Nós vamos ler um pouco a palavra do Senhor hoje à noite, irmãos. A fé vem pelo ouvir a palavra. E nós vamos ver aí o chamado, né? Nesse episódio muito bacana aqui, quando Jesus para de fazer o que está fazendo e pede para chamar o cego ali de Jericó. Marcos capítulo 10, versículo 46 em diante. Marcos 10, 46. E foram para Jericó. Quando ele saía de Jericó juntamente com os discípulos e numerosa multidão, Bartimeu, cego, mendigo, filho de Timeu, estava sentado à beira do caminho. E ouvindo que era Jesus, o Nazareno, pôs-se a clamar: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. E muitos o repreendiam para que se calasse. Mas ele cada vez gritava mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Verso 49 fala: Parou Jesus e disse: Chamai-o. Chamaram então o cego, dizendo-lhe: Tem bom ânimo, levanta-te, ele te chama. Lançando de si a capa, levantou-se de um salto e foi ter com Jesus. Respondeu-lhe Jesus: Que queres que eu te faça? Respondeu o cego: Mestre, que eu torne a ver. Então Jesus lhe disse: Vai, a tua fé te salvou. Imediatamente tornou a ver e seguia Jesus estrada fora. Um texto muito conhecido, muito lindo, nós não vamos discorrer sobre ele, só destacando aqui o chamado que Jesus deu, que Jesus fez para aquele pobre cego, mendigo, Bartimeu. Jesus estava passando ali e ao ouvir o cego ele manda chamar. Jesus queria operar bênção na vida daquele homem. Jesus se compadeceu dele. As pessoas estavam pedindo para o cego ficar quieto. Olha, para de incomodar o mestre. Jesus tem tanta coisa para fazer, ele está indo, ele está ocupado. E você fica aí clamando para que ele dê atenção para você. Deixa Jesus quieto, mas naquele momento Jesus parou e pediu que realmente chamassem aquele cego. Para aquele cego foi um momento sublime de poder ouvir o chamado. Olha, anima-te, o mestre está te chamando. Isso realmente mostra como Jesus se compadece das pessoas que o buscam de todo o coração. Como Jesus se preocupa conosco, como ele está disposto a ouvir a nossa voz e a ouvir o nosso clamor quando nós clamamos a ele. E nós sabemos também que além da visão física, aquele homem recebeu a visão espiritual. Ele passou a seguir Jesus, ele passou a fazer a vontade do Senhor, ele passou a seguir Jesus como um discípulo, como ovelha de Cristo. Nós temos um texto lá, não precisa abrir, eu estarei lendo rapidinho aqui, 2 Coríntios capítulo 4, versículo 3, mas se o nosso evangelho ainda está encoberto, é para os que se perdem que está encoberto, nos quais o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos, para que lhes não resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus. Grande maioria das pessoas continuam cegas espiritualmente. Aquele homem, além da cegueira espiritual, ele tinha cegueira física. E naquela oportunidade, quando Jesus o chama, ele foi liberto da cegueira física e também da cegueira espiritual. Ele passou a enxergar as maravilhas do reino celestial. Ele passou a ver realmente Jesus como Salvador. Ele passou a ver Jesus como Senhor. Ele pôde então ser transformado de forma tão especial, de forma tão maravilhosa. Quando a pessoa reconhece o seu estado de cegueira espiritual e arrependido recebe Jesus como Salvador, a cegueira é tirada, a luz de Cristo passa a resplandecer no coração dessa pessoa. 2 Coríntios 4, 6, porque Deus que disse, das trevas resplandecerá a luz,
Ele mesmo resplandeceu em nosso coração para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Cristo. Então passa a ter sentido, a luz de Cristo passa a brilhar no coração daquele que busca Cristo. Irmãos, isso é fundamental. Estarmos realmente vendo Jesus, com os olhos somente da fé e compreendendo que Ele é o Mestre, Ele é o Senhor e podendo segui-lo como pastor, como aquele que cuida realmente de nós. João 8,12 fala, Jesus falando de novo, lhes falava Jesus dizendo, eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará nas trevas, pelo contrário, terá a luz da vida. Então a luz de Cristo resplandecendo e iluminando e clareando o caminho. É tão bom nós andarmos na luz de Cristo. Quanto mais perto dele, mais perto da luz nós estamos. Quanto mais distante de Jesus, mais distante da luz também nós estaremos. E a partir daquele momento, aquele cego teve aquele encontro com o Senhor. Foi tirado então ali das trevas, a luz de Cristo resplandeceu em seu coração e ele pôde experimentar o que é ser uma nova criatura. Ele pôde experimentar o que é tornar-se filho de Deus, porque ele ouviu o chamado e ele estava atento à voz do Mestre que o chamava. E ele pôde seguir Jesus com alegria. Então aquele encontro, aquele chamado de Jesus em relação ao cego Bartimeu fez toda a diferença na vida dele. Como fez um dia a diferença na minha vida e na sua vida também, quando nós demos ouvidos à voz do nosso Mestre soberano. Mas também, segundo ponto aqui, Jesus pediu que Marta chamasse Maria quando chorava a morte de Lázaro. Abra lá para João capítulo 11, um pouquinho para frente aí, depois de Lucas. João capítulo 11, 17 em diante. Jesus então pede que que Marta chame Maria quando ele estava chorando ali, por ocasião da morte de Lázaro. João capítulo 11, verso 17. Chegando Jesus, encontrou Lázaro já sepultado havia 4 dias. Ora, Betânia estava a cerca de 15 estádios perto de Jerusalém. Muitos dentre os judeus tinham vindo ter com Marta e Maria para as consolar a respeito de seu irmão. Marta, quando soube que vinha Jesus, saiu ao seu encontro. Maria, porém, ficou sentada em casa. Disse, pois, Marta a Jesus, Senhor, se estiveras aqui, não teria morrido meu irmão. Mas também sei que mesmo agora, tudo quanto pedires a Deus, Deus te concederá. Declarou Jesus, teu irmão há de ressurgir. Eu sei, replicou Marta, que há de ressurgir na ressurreição do último dia. Disse-lhe Jesus, eu sou a ressurreição e a vida, quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E todo o que vive e crê em mim, não morrerá eternamente. Crês isto? Sim, Senhor, respondeu ela, eu tenho crido que tu és o Cristo, o Filho de Deus que devia vir ao mundo. Tendo dito isso, retirou-se e chamou Maria, sua irmã. E lhe disse em particular, o Mestre chegou e te chama. Ela, ouvindo isso, levantou-se depressa, foi ter com ele, pois Jesus ainda não havia entrado na aldeia, mas permanecia onde Marta se avistara com ele. Os judeus que estavam com Maria em casa a consolavam, vendo-a levantar-se depressa e sair, seguiram-na, supondo que ela ia ao túmulo para chorar. Quando Maria chegou ao lugar onde estava Jesus, ao vê-lo, lançou-se-lhe aos pés, dizendo, Senhor, se estiveras aqui, meu irmão não teria morrido. Jesus, vendo-a chorar, e bem assim os judeus que a acompanhavam, agitou-se no espírito e comoveu-se, e perguntou, onde o sepultastes? Eles lhe responderam, Senhor, vem e vê. E Jesus chorou. Nós vemos aqui a frase, o Mestre está aí e te chama, vamos lá. E Maria prontamente se levantou e foi, naquela disposição de ter um encontro com Jesus. E os irmãos conhecem a história, Jesus vai até onde Lázaro está e chama Lázaro para fora, e Lázaro vem, e é um momento de alegria para toda aquela população que ali está, para toda a família. E Jesus tinha o desejo de confortar Maria e toda a sua família após a morte de Lázaro. E elas estavam prontas a ouvir o seu chamado. E aquele chamado realmente fez toda a diferença na vida delas. Nós vemos aí a sensibilidade e o cuidado de Jesus diante das dores. Jesus também chorou a morte do seu amigo Lázaro. Ele se condoeu com isso. Ele sentiu a dor daquela família, bem como a carência espiritual daquele povo que estava presente ali.
Irmão, Jesus não é um ser que está alheio aos nossos sentimentos. Jesus não é alguém que está alheio aos seus sofrimentos, mas Ele está pronto a te ajudar na hora da aflição, na hora da dificuldade, porque Deus é o nosso refúgio e fortaleza, é o socorro bem presente na hora da angústia, aquele que está pronto a nos estender a mão, a nos chamar para o consolo, a nos chamar para a sua paz. Deixe-vos a paz, a minha paz vos dou. Jesus falando, não vou lá dou como a dá o mundo, não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Então é importante, né? Jesus está disposto, advertindo ali que nós teríamos lutas. No texto de João 16:33, essas coisas vos tenho dito para que tenhais paz em mim. No mundo, olha, vocês vão passar por aflições, Jesus avisou. Mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. E se nós estivermos andando com Cristo, nos apegando a Ele, vivendo na sua comunhão, nós venceremos também. Porque com Cristo na vida nós somos mais do que vencedores. E aquela família pode ser abençoada porque Jesus estava ali com eles. E Jesus chamou, né, mandou chamar a Maria, e eles puderam vir e foram até o sepulcro, ali onde Lázaro estava sepultado, e houve a ressurreição. Voltou a alegria naquela família pelas bênçãos da ressurreição de Lázaro. Tudo por quê? Porque deram ouvidos ao chamado de Jesus. Terceiro ponto é o que nós lemos aqui na abertura. Jesus chamou pescadores, homens simples e humildes, para se tornarem pescadores de almas. Mateus capítulo 4, já foi lido aqui, rapidinho nós vamos reler de novo, versículo 17 ao 22. Mateus capítulo 4, 17. Mateus 4, 17. Daí por diante passou Jesus a pregar e a dizer: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Caminhando junto ao mar da Galileia, viu os dois irmãos, Simão, chamado Pedro, e André, que lançavam as redes ao mar, porque eram pescadores. E disse-lhes: vinde após mim. Olha que chamado lindo. Vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. Então eles deixaram imediatamente as redes e o seguiram. Passando adiante, viu outros dois irmãos, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, que estavam no barco em companhia de seu pai, consertando as redes. Chamou-os, então eles, no mesmo instante, deixando o barco e o seu pai, o seguiram. Vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. E houve a prontidão daqueles discípulos deixarem aquilo que eles estavam fazendo, deixarem o seu ganha-pão e dedicarem as vidas inteiramente a serviço do Senhor. Jesus tinha um plano para aquelas vidas dos pecadores. Ele queria fazer deles pescadores de homens, como foram, né? Pedro foi um homem grandemente usado no início da igreja. No seu sermão ali, mais de 3.000 almas se converteram e a coisa foi evoluindo, porque eles se puseram na mão do Senhor, porque estavam prontos a ouvir a voz do Senhor. E Pedro, André, Tiago e João entenderam a mensagem e seguiram a Jesus. Então eles imediatamente deixaram as redes e o seguiram. No versículo 20 e o 22, então eles no mesmo instante, deixando o barco e seu pai, o seguiram. Então pessoas ali se dispondo a dar ouvidos ao chamado de Jesus, estarem prontos a fazerem a sua vontade. É muito importante, amados, deixaram aquilo que era tão importante para eles, que era o barco e as redes, e seguiram ao Mestre. Muitas vezes nós ficamos apegados às coisas nossas e deixamos de fazer a vontade do Senhor, deixamos de ouvir o chamado do nosso Mestre. Estamos envolvidos com tantas coisas deste mundo e não fazemos o principal, que é servir, que é divulgar, que é proclamar a palavra. E é interessante que a mudança vai acontecer na vida da pessoa quando ela desejar de verdade seguir a Jesus. Agora, o fato de seguir a Jesus tem um custo, envolve algo muito importante. Está em Lucas capítulo 9, verso 23. Abra lá, Lucas 9, 23. Tudo na vida tem custos, irmãos. E o custo do discipulado, se alguém quer seguir a Jesus, tem que fazer algo muito importante. Lucas capítulo 9, verso 23. Dizia, Jesus aqui falando, dizia a todos: se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue dia a dia, tome a sua cruz e siga-me. Aqueles discípulos estavam dispostos, os pescadores, deixar as redes, deixar os barcos
e seguirem a Jesus. Se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue todos os dias, tome a sua cruz e siga Jesus. Será que nós estamos dispostos a ouvir esse chamado, mestre? Deixarmos muitas coisas para trás, estarmos seguindo a Ele, fazendo a vontade dEle, procurando obedecê-lo. Aqueles homens puderam ser pescadores de homens porque deixaram as coisas de lado e buscaram servir a Jesus. Jesus continua nos chamando hoje, século 21, para nós estarmos nos dispondo a estarmos indo e pescando as vidas que estão indo para o inferno. Eu disse domingo passado que nós tivemos aí, por causa dessa Covid, muitas mortes. E quantos que partiram sem Jesus? É responsabilidade nossa divulgarmos. Ele deseja a nossa disposição em divulgarmos a sua palavra, o evangelho libertador de Jesus. E esse evangelho tem que ser divulgado a todos, sem distinção, sem preconceito. Todos precisam ouvir do evangelho. Agora, como ouvirão se não há quem pregue? É necessário que nós estejamos dizendo sim ao chamado de Jesus. Jesus foi censurado porque muitas vezes ele se misturava com os pecadores, levando o evangelho. Mas ele divulgava a palavra com ousadia, com dedicação, e realmente conseguiu muitos seguidores nos dias em que aqui esteve. Jesus salva os pecadores, mesmo os mais discriminados pela sociedade. O alcance do seu amor, o alcance do seu sacrifício é algo muito incrível, é maravilhoso ver como que o evangelho alcança as pessoas, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. O evangelho redime e regenera os piores pecadores da história. Por isso que ele tem que ser pregado para todos, indistintamente. Às vezes ficamos com raiva dos bandidos, com raiva dos sequestradores, mas eles estão agindo assim porque não conhecem a verdade. Quando conhecerem a verdade, serão libertos do poder do pecado. Então o evangelho tem que ser pregado a toda criatura. Marcos 16:15, ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Ao invés de falarmos mal, ao invés de termos raiva das pessoas que são chamadas de ruins, elas precisam ouvir o evangelho. O que seria de nós, irmãos, se não fosse o evangelho em nossa vida? Quem seríamos nós? Sinceramente, eu não sei o que seria da minha vida se lá na minha infância eu não tivesse ouvido o evangelho de Jesus. Isso me transformou. Eu tinha um coração muito mau. Eu era muito ruim de coração, muito briguento, muito assim, não levava desaforo para casa. Então, o que teria acontecido se Jesus não tivesse me encontrado? Provavelmente já estaria morto, né? Ou envolvido com coisas erradas. Mas graças a Deus o evangelho nos transformou. Nós podemos ser instrumentos nas mãos do Senhor para sermos canais de bênção na transformação de outras pessoas também. E que isso sirva, irmãos, de estímulo para a gente, vivermos uma vida de testemunho diante daquilo que o Senhor fez por nós. O convite, o chamado de Jesus é muito sério. Ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda a criatura. Uma das boas maneiras de nós pregarmos o evangelho é com a nossa vida. Uma vida transformada, uma vida de testemunho, uma vida honesta. Aos domingos de manhã agora nós vamos estar aprendendo das leis de Deus para a nossa vida, vivendo as leis, praticando os ensinos de Cristo, vivendo uma vida diferente da vida que o mundo vive. E as pessoas vão se interessar em saber o que faz a diferença nesse coração que é diferente, nessa vida que é diferente. Cabe à igreja, amados, estarmos cumprindo a missão designada para ela. A missão foi dada para a igreja. E eu pergunto, Jesus tem um plano B? Não, ele conta conosco. Não são os anjos que vão anunciar o evangelho, mas somos nós. Se a igreja, se os seus líderes desviarem as suas atenções para as outras coisas, para outros afazeres, a perdição de milhares de pessoas estará consumada, porque não estarão ouvindo aquilo que precisam ouvir, não estarão vendo aquilo que precisam ver. A transformação que Jesus faz na vida de todo aquele que nele crê, todo aquele que realmente é usado por Deus para isso. Nós somos enviados a clamar aos perdidos para que voltem os seus ouvidos para a voz do Senhor e possam serem transformados para a glória e honra do nome do nosso Deus. Estou concluindo o nosso pensamento aqui. O profeta Isaías, ele recebeu o desafio do Senhor e se colocou à disposição.
Nós temos um texto muito clássico em Isaías, capítulo 6, versículo 8. Depois disso, ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei e quem há de ir por nós? E aí prontamente Isaías diz: eis-me aqui, envia-me a mim. E eu pergunto para mim e para você, qual será a nossa reação diante deste chamado do Senhor? Isaías prontamente disse: Senhor, eu estou aqui, estou pronto a fazer a tua vontade, estou pronto a fazer o teu plano, a executar o teu propósito. Aqueles pescadores também estavam prontos a ouvirem o chamado de Jesus, deixarem tudo e fazerem a vontade dele. Será que eu e você estamos prontos a dizer: eis-me aqui, envia-me, me use lá no trabalho, me use lá na escola, me use na minha família, me use com os meus vizinhos, eu quero ser bênção nas tuas mãos. O Senhor pode usar a sua vida, meu irmão, Ele deseja usar você para a glória e honra dEle. Uma vez que nós somos salvos, nós temos a garantia de morar no céu, onde não haverá mais choro, não haverá mais sofrimento, não haverá mais dor. Mas tem muita gente que ainda não está indo para lá e precisa ouvir o Evangelho transformador do Senhor Jesus. E olha, para nós os salvos, um dia nós vamos ouvir o último chamado. Abra sua Bíblia em Mateus capítulo 25. Nós já vamos concluir o nosso pensamento daqui a pouquinho. Mateus 25, 34. O salvo, um dia, ele vai ouvir esse último chamado. Porque ele já ouviu o chamado para a salvação. E agora ele vai ouvir o chamado para a conciliação da vida eterna. Mateus 25, 34. Jesus realmente falando algo muito lindo aqui. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: vinde benditos de meu Pai, entrai na posse do reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Amém e glória a Deus por isso, irmão. Um dia nós vamos ouvir esse último chamado: entrem nas mansões celestiais, venham usufruir daquilo que eu estou preparando para vocês, daquilo que eu preparei com tanto carinho. Agora, para que você faça parte desse último chamado, você tem que fazer parte dos outros chamados também. Dar ouvidos ao chamado para a salvação, dar ouvidos ao chamado para a santificação, dar ouvidos ao chamado para missões, para realmente construírem o seu tesouro lá no céu, as recompensas que o Senhor vai estar dando àqueles que foram fiéis, àqueles que o seguiram. E nós sabemos que a fase do choro e dor, vai estar terminando quando nós ouvirmos esse chamado do Senhor. Apocalipse 21, 14 fala que Deus enxugará dos seus olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem lamento, nem dor, porque agora nós estaremos para sempre com o Senhor lá no céu, porque nós ouvimos o seu chamado e nós fizemos a sua vontade. Um dia Jesus realmente nos chamou, um dia nós ouvimos a sua voz e recebemos Ele como Salvador de nossas vidas. E eu torno a dizer para você que porventura nos ouve hoje à noite e ainda não tem convicção da sua salvação, você está correndo um perigo muito grande de partir deste mundo sem a salvação em Jesus, e você estará perdido por toda a eternidade. Então vá até Jesus enquanto há tempo, busque a Jesus enquanto há oportunidade, creia em Jesus e seja transformado para a honra e glória dele. E um dia você vai ouvir o chamado, como nós vimos aqui: vinde benditos de meu Pai, e entrai na posse do reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Que nós tenhamos a disposição de continuarmos fazendo a obra que o Senhor confiou a nós. Não somente no mês de missões, mas em toda a nossa vida. Sempre que tivermos oportunidade, vamos divulgar esse evangelho poderoso, transformador, que é o evangelho do Senhor Jesus Cristo. Que o Senhor realmente nos abençoe, que o Senhor de verdade nos impulsione para uma vida de compromisso com Ele, visando a salvação de almas e visando o nosso crescimento espiritual também. Amém? Vamos orar. Senhor Deus, diante de tantos chamados que nós vemos na palavra do Senhor, nós queremos te louvar, porque um dia nós ouvimos o chamado para a salvação. Obrigado, Pai, porque nós queremos que a maioria que nos ouve hoje à noite já fazem parte da família cristã, já são teus filhos, já são tuas ovelhas, porque um dia deram ouvidos à tua voz e chegaram até Jesus e o têm como Salvador e Senhor. Mas, ó Deus, se porventura tem pessoas ainda em nosso meio que não tiveram esse encontro com Cristo, ó Deus, ajuda-os a vencerem o medo, vencerem a timidez e a dizerem sim para o Senhor, vivendo uma vida de compromisso,
vivendo uma vida de dedicação a Ti, se entregando incondicionalmente nas Tuas mãos, recebendo a preciosa salvação na pessoa do Senhor Jesus Cristo. O meu desejo hoje à noite, ó Pai, é que o Senhor continue movendo os nossos corações para termos o compromisso com missões, o compromisso com a evangelização, o compromisso com o nosso testemunho, para que realmente o Senhor possa ser glorificado e vidas possam ser alcançadas para a glória do Senhor, para a felicidade nossa também. Nós pedimos uma boa semana, o Senhor nos dê oportunidade de falarmos o Teu Evangelho, vivermos na Tua presença e sermos realmente usados por Ti para a glória e honra do Teu nome. É o que pedimos em nome de Jesus. Amém e amém. Meu desejo é que todos nós possamos ter uma semana de muitas oportunidades, de muitas vitórias aí na proclamação do Evangelho do Senhor Jesus. Que Deus a todos abençoe. João Douglas tem a palavra. Tá se colocando em pé, entoando o último cântico, o último hino, 210. Amém? Podeis assentar, uma oração silenciosa está encerrada o nosso culto.